Boa tarde, irmãos, graça e paz. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, cultuando ao Senhor, nem que seja por um culto online. E para iniciarmos esse culto, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler do verso 28 ao verso 29. Hebreus, capítulo 12, do verso 28 ao 29. A palavra diz assim: Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Nessa realidade que nós estamos enfrentando, nós muitas vezes nos acostumamos com o fato do culto ser transmitido online. E muitas vezes nós levamos o culto como se o culto fosse apenas mais um vídeo que assistimos. E portanto deixamos de adorar ao Senhor da mesma forma como adorávamos quando adorávamos a Ele presencialmente. Da mesma forma, muitas vezes nos esquecemos e não somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas e já fez por nós há um tempo atrás. Portanto, devemos sempre nos lembrarmos daquilo que Ele fez por nós para estarmos agradecidos e a adorá-lo sempre em espírito e em verdade. Portanto, nessa tarde eu te convido não apenas a assistir esse culto como se fosse mais um vídeo, não apenas a ouvir as músicas como se fossem mais músicas que você está ouvindo no seu dia a dia, mas que esse culto seja um culto que você preste ao Senhor, o adorando. Que as músicas que você cante não sejam apenas palavras da boca para fora, mas sejam adoração, partindo do seu coração. Que nessa tarde a gente consiga encontrar o Senhor e sermos achados por Ele e desfrutarmos do reino que Ele preparou para nós. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por ser esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de justiça. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença é tudo que precisamos. E nós pedimos para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que a gente possa ouvir a sua voz. Que o Senhor nos ensine, Pai, a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E que a gente possa sempre estar agradecido e adorá-lo a partir da nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu quero ver tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu quero ver tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu posso ver tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu posso ver tua glória. Na face de Cristo eu posso ver. Na vida de Cristo eu posso ver tua glória.
Senhor, eu posso ver tua glória. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu posso ver tua glória. Na face de Cristo eu posso ver. Na vida de Cristo eu posso ver tua glória, tua glória. Na obra de Cristo eu posso ver, nos passos de Cristo eu posso ver tua glória, tua glória. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno
favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Olá, irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba. O Conselho, em reunião online, realizada no dia 11 deste mês, para estudar a possibilidade do retorno dos cultos e outras atividades presenciais, considerou as restrições já estabelecidas pelas autoridades quanto aos que podem e não podem participar dos cultos presenciais. Considerou também a possibilidade do retorno da proibição dos cultos presenciais por decreto do Poder Público Municipal, que já estabelece sinais de alerta com as cores amarela, laranja e vermelha. Diante disso, o Conselho resolveu adiar a decisão e nomeou uma comissão composta de 5 pessoas, de membros do Conselho, para estudar a possibilidade de melhorar a infraestrutura da Igreja para o uso das tecnologias da informação e comunicação, não só para a transmissão de cultos online, mas também outras informações necessárias da Igreja. Também para estudar o desenvolvimento desta situação da pandemia e oferecer subsídios ao Conselho para a posterior decisão sobre o assunto. Para este trabalho, a comissão vai contar com a colaboração de voluntários, irmãos da igreja, profissionais da saúde, que vão dar assistência técnica à comissão para que eles possam apresentar parecer bem fundamentado ao Conselho para decisão sobre o assunto. Informamos também que muitos presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas estão com seus mandatos vencidos. Pedimos então para que esses irmãos continuem normalmente no exercício das suas funções até que possamos reunir a Assembleia da Igreja para promover eleição de oficiais. Conclamamos a todos para que continuemos firmes em oração pelas famílias que têm perdido entes queridos nesta situação de pandemia. Também orando pelas autoridades ou profissionais da saúde que colocam em risco as suas vidas para salvar vidas. E também oração pelas autoridades civis, sanitárias, eclesiásticas, para que sejam sábias, inteligentes, competentes e hábeis nas decisões e providências para preservar e desenvolver a vida, tanto física quanto econômica, da nossa população. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Como é bom adorarmos ao Senhor, e após esse momento de adoração eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos para relembrarmos sobre a importância da fidelidade ao Senhor e principalmente a importância de contribuirmos com os nossos dízimos e ofertas. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo. Nós vamos ler 2 Timóteo do verso 12 ao 13. A palavra diz assim: se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode
ser falso para si mesmo. Eu acompanho um pastor nas redes sociais há muito tempo. Ele disse que o grande segredo do ministério dele e da vida dele é sempre se fazer a pergunta: será que eu tenho permanecido fiel ao Senhor? E ao final de cada dia, e ao final de cada passo que ele dá no seu ministério, ele sempre repete a mesma pergunta: será que eu tenho permanecido fiel ao meu Deus? E quando a resposta é sim, ele simplesmente continua fazendo aquilo que sempre fez. Mas quando a resposta é não, ele sempre se volta ao Senhor, se arrependendo e buscando o Senhor para que ele possa mudar de vida e viver uma vida de fidelidade ao Senhor. E nessa tarde eu gostaria de te fazer a pergunta: será que você tem permanecido fiel no Senhor nesse momento de crise, nesse momento de dificuldades que nós estamos enfrentando? São momentos que muitas vezes a nossa fidelidade é testada, mas eu te convido a sempre permanecer fiel, adorando ao Senhor com tudo que você faz, inclusive na hora de você contribuir para com o reino de Deus através dos seus dízimos e as suas ofertas. Meu pedido para você nessa tarde é de que você consiga permanecer fiel ao Senhor, para que possa desfrutar da fidelidade de Deus na sua vida e desfrutar também daquilo que Ele preparou para você. Você pode fazer a sua contribuição de diversas formas que estão passando aqui na tela agora. E nesse momento eu vou orar para que a gente possa permanecer fiel ao Senhor mesmo nesses momentos de crise. Senhor Deus Pai, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos por tudo que você é, por tudo que você faz, e portanto somos eternamente agradecidos. E nesse momento, Pai, nós queremos te adorar, não apenas com as nossas palavras, com os nossos corações, mas com as nossas atitudes, Pai. Que o Senhor permaneça, Senhor, nos ajudando a permanecermos fiel ao Senhor, para que podemos desfrutar, como igreja, Pai, da sua vontade em nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. É um Deus de amor, de bondade e justiça. É um Deus sempre pronto a perdoar. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. De bondade e justiça, é um Deus sempre pronto a perdoar. Oh Deus, estou em suas mãos, eu lhe entrego tudo o que sou. Oh Deus, estou em suas mãos, eu lhe entrego tudo o que sou. Há um Deus que se importa comigo. Há um Deus que cuida dos seus. É um Deus de amor, de
Ó Deus, estou em suas mãos. Eu lhe entrego tudo o que sou. Ó Deus, estou em suas mãos. Eu lhe entrego tudo o que sou. Boa tarde, irmãos e irmãs. Que alegria estar com vocês nessa tarde. Vamos meditar na palavra do Senhor. Para uma jornada feliz, meditando na palavra de Deus, realmente nós seremos assertivos nos planos que Deus tem para nós. Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus a partir do verso de número 13 ao verso de número 18. A linguagem que eu vou usar é a Nova Versão Transformadora e ela vai aparecer na sua tela. Acompanhem comigo. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com o óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Até aqui. Oremos. Pai, graças te damos por esse meu irmão, por essa minha irmã que nessa tarde está conosco, no mesmo espírito, na mesma fé, clamando a ti, Pai. Precisamos do Senhor, fala conosco, a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. Ó Deus, que o Senhor nessa tarde possa ministrar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã poderosamente, Pai. Ó Deus, que nessa tarde cada um de nós tenhamos um encontro com o Senhor e que essa palavra nos alimente e sacie toda a nossa sede. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde nós vamos falar sobre comunidade terapêutica, igreja, comunidade terapêutica. Nós temos falado aos domingos e também durante a semana sobre igreja, comunidade do reino. E hoje, especialmente nessa terça-feira, como temos desde o começo do ano falado e orado e jejuado por uma jornada feliz, aqui o texto, a carta de Tiago, justamente nos fala como ter uma jornada feliz, sendo uma comunidade terapêutica, onde somos curados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que ele diz que há um céu aberto quando oramos dentro do nosso quarto. Mesmo no nosso quarto, quando nós oramos, nós encontramos um céu aberto. E aqui Tiago, nesses versículos, versos de número 13 a 18, ele fala dessa importância de uma comunidade terapêutica. Entendemos que igreja somos eu e você, que igreja ela não é um monumento, mas a igreja é movimento através dos filhos e filhas, dos discípulos e discípulas de Jesus, salvos, redimidos e que vivem o evangelho, a palavra na sua vida. E através desse evangelho, então, através da palavra
de Deus, através da vida de Jesus, nós temos plena comunhão com Ele, nós somos salvos, curados e restaurados. Aqui o texto nos aponta 3 coisas que nós aprendemos como uma comunidade terapêutica. A primeira delas é que nós temos o remédio que nós necessitamos. A comunidade terapêutica tem o remédio que necessita. Qual é o remédio que Tiago coloca aqui no versículo de número 13? A oração e o louvor. Está alguém triste? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Aqui Tiago fala sobre a importância de orar e de louvar. A oração e o louvor são armas poderosas que nós usamos para combater os momentos tristes da nossa vida, mas também o louvor como aquele que sobe para Deus, aquele quando nós cantamos, toda a tristeza vai embora, nós nos sentimos mais próximos de Deus. O louvor, ele liberta. O louvor, ele nos anima. Quantas e quantas vezes cantamos, ou seja, quando podíamos nos reunir na igreja, quantos louvores falaram a muitos corações. Quando nós pegamos os hinos, né, a gente sabe que os irmãos e irmãs mais experientes, mais idosos, gostam muito de cantar hinos, e de fato, mesmo eu, né, não sendo tão jovem assim, mas me lembro de muitos hinos, e traz uma lembrança boa de momentos com Deus. Enfim, as canções, elas têm essa função terapêutica na nossa vida. A música tem essa função terapêutica na nossa vida, de nos animar, de traduzir momentos que nós vivemos, né? A diferença de uma comunidade do reino, da igreja de Jesus, que somos eu e você, é que nós não fazemos música só, nós adoramos através da música. A música, quando ela não é voltada para Deus, no sentido de engrandecermos, de nos conectarmos com Deus, ela é apenas música. Mas quando nós cantamos, traduzindo os nossos sentimentos, aquilo que queremos, cantamos a palavra, cantamos para Deus, é adoração, é louvor. Nós louvamos a Deus pelos atos que Ele tem feito na nossa vida, e nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, e por isso nós cantamos canções. O povo de Deus é um povo cantante. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Quando muitas vezes vamos fazer funerais, nós vemos que algumas pessoas que não são familiarizadas, não são da comunidade, do reino, ainda não tiveram um encontro com Jesus. E quando nós fazemos funerais e falamos, agora nós vamos cantar uma canção, muitas pessoas ficam até mesmo assim, poxa, mas vocês vão cantar num funeral? É, porque o povo de Deus é consolado quando adora, quando louva. As canções, através da palavra cantada, ou de inspirações que vieram através de irmãos e irmãs, através dos louvores compostos, ela nos consola, ela nos conforta, ela nos leva para perto de Deus. E Deus ama, a palavra fala que Deus habita no meio dos louvores. A música também é uma oração cantada, né? Então nós não só cantamos quando estamos alegres, mas cantamos também quando estamos tristes. É interessante falarmos um pouco sobre isso também, porque uma comunidade terapêutica, ela não passa só trazendo para nós indivíduos, nós não passamos só por momentos alegres, nós não passamos só por momentos tristes, nós passamos durante a nossa vida por momentos bons e momentos ruins. E é nesses momentos que nós utilizamos essas ferramentas, essa comunicação que nós temos com Deus através da oração. A oração, ela nos conecta com Deus. Uma igreja que não ora, um homem, uma mulher, um filho, uma filha de Deus que não ora, não tem comunhão com Deus, porque a oração
é o momento que nós nos colocamos diante de Deus, onde nós abrimos o nosso coração, onde nós nos rasgamos diante do Senhor, onde nós ouvimos a Deus, mas Ele também nos ouve, ao contrário do que muitos acham, talvez, que a oração é somente para pedir. Não, é para pedir, é para agradecer, é para louvar, é para adorar também. Então a oração e o louvor, elas fazem parte de uma comunidade terapêutica que entende isso como disciplinas espirituais, elas são essenciais na nossa vida. Por isso que Tiago exemplifica que, olha, se tem alguém dentre vocês que está triste, ore. Vou colocar para a sua vida e para a minha quantas vezes nós oramos. Quando nós estamos tristes, nós somos consolados. Deus acalma o nosso coração, porque quando estamos angustiados, não há nada melhor do que conversarmos com o nosso Deus. E a gente entende que nós, a partir de Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, o véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso ao Pai. E nós podemos conversar com o nosso Deus, nós podemos orar ao nosso Deus em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer circunstância. Por isso eu falo para você, meu irmão, minha irmã, não deixe que a oração e o louvor saia da sua vida espiritual. Uma vida espiritual, ela é marcada por oração e por louvor a Deus. Quantos momentos somos edificados porque conversamos com o nosso Deus. Eu tenho inúmeras experiências, ficaria aqui horas contando, mas nosso tempo é curto, de momentos maravilhosos que eu tive com Deus, por exemplo, no trânsito, em que eu precisava de uma resposta, em que eu precisava de um caminho. E naquele momento, Deus, me ajuda, eu preciso de ti, fala comigo. E Deus falou. Então a oração e o louvor, elas têm esse poder terapêutico da parte de Deus, agindo no nosso interior, de dentro para fora. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu procurei também olhar a Bíblia traduzida pelo Eugene Peterson, e ele fala justamente nesse verso, ele fala que a oração tem esse poder de curar de dentro para fora. A oração confiante, ele traduz assim, irá curá-los. E se tiverem pecados, serão perdoados, curados de dentro para fora. E quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Jesus, acho que eu já falei algumas vezes sobre isso, Jesus, quando ele realizava as curas e os milagres, ele não só restaurava fisicamente as pessoas, mas também emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Quando ele falava, os seus pecados estão perdoados. Então, quando nós oramos, quando nós temos essa comunhão com Deus através da oração, nós encontramos o remédio que nós necessitamos. A comunidade terapêutica tem diante de si a oração e o louvor como remédio para as suas feridas, as suas doenças espirituais e emocionais. Então, que nós não lancemos mão dessas armas que Deus nos disponibilizou, para que, se você está triste, ore. Se você está contente, adore a Deus. E se estiver enfermo, chame os presbíteros. Aqui Tiago fala sobre a liderança, né? De ungir com óleo. Quando nós iniciamos esse ano, nós estávamos fazendo, após o período de palavra, a oração com óleo, do poder, da presença de Deus, ungir. Isso é um ato poderoso, mas nesse momento que nós não podemos, que nós temos ainda os recursos da oração e do louvor, né? De podermos ter livre acesso ao Pai. Mateus 7, verso 8 fala, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Então, que através da oração, através do louvor, nós sejamos curados, restaurados pelo poder de Deus que habita e está disponibilizado para nós.
Então a comunidade terapêutica, ela tem esses remédios para que sejam curados, restaurados. Nós temos os remédios já que necessitamos para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, para que tenhamos uma jornada feliz. Em segundo lugar, a comunidade terapêutica desfruta dos milagres que acontecem. Aqui Tiago está falando que a salvação, a cura para o enfermo, a cura para aquele que está doente, não só do seu físico, mas também a cura, a salvação para aquele cuja havia pecados e os pecados são confessados e ele então é perdoado. A cura terapêutica acontece não só no físico, mas também na alma, no espírito, porque as doenças não são só doenças físicas, mas há doenças que são geradas também na nossa alma, doentes espiritualmente. E hoje nós temos muitas pessoas que estão presas a pecados, estão presas a esse mundo, estão presas no seu ceticismo, porque muitas não acreditam que curas e milagres podem acontecer, mas aqueles que fazem parte da comunidade do reino sabem que tanto há o milagre da cura física, emocional, como também há da cura espiritual, onde os pecados são perdoados. O poder de Deus, ele não é só operado no nosso físico, no nosso emocional, mas principalmente na nossa alma, no nosso espírito. Nós até cantamos uma canção que fala: os enfermos e doentes são curados, pois o Espírito de Deus está aqui. Então, o poder de Deus opera. Nós somos uma comunidade terapêutica porque entendemos que o poder de Deus, ele é operado não só no nosso físico, quando há doenças físicas, mas também doenças, principalmente doenças espirituais. Essa restauração, como eu falei no início, de dentro para fora, a salvação da alma, a absolvição dos pecados. Há quantas pessoas que estão presas, estão doentes, a doença muitas vezes externada no seu emocional, no seu físico, vem muitas vezes porque ela está doente espiritualmente. Está presa a pecados. O salmista Davi mesmo fala sobre isso. No Salmo de número 32, ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ou em outras versões, enquanto calei os meus pecados, envelheci. Fiquei doente por dentro. Por isso que nós fazemos parte da comunidade do reino, a comunidade terapêutica, porque esse Jesus, ele opera milagres não só físicos, externos, mas internos, dentro do nosso coração. Os milagres, eles acontecem, então nós somos salvos, assim como ele nos salva, nos cura, através da oração, através do poder operado de Deus, também a salvação para as nossas almas, também a libertação. Há tantas pessoas que muitas vezes no seu passado se envolveram com rituais malignos, pessoas que se envolveram com rituais ocultos. É necessário que haja perdão, é necessário que sejam redimidas, é necessário que haja a quebra de coisas que ficaram no passado. E como que isso acontece? Acontece quando se confessa a Deus os pecados, acontece quando há a quebra de pactos que foram feitos no passado. Então isso é necessário, esse reconhecimento como Jesus, como o único Senhor e Salvador da sua vida. A salvação que Jesus tem para nos dar não é só os milagres externos, físicos, mas principalmente o milagre que Jesus realiza na comunidade terapêutica. É de uma comunidade de pessoas, formada de pessoas, de uma igreja redimida, salva e perdoada.
já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há tantas pessoas que muitas vezes estão amarguradas, estão sofrendo na sua carne, no seu físico, no seu emocional, porque ainda não desfrutaram do perdão que vem de Deus. O nosso Deus é um Deus que nos perdoa, que nos cura a nossa alma, cura as nossas feridas. Por isso que nós, pela palavra de Deus, entendemos que quando somos uma comunidade terapêutica, Deus está interessado na cura, na libertação da nossa alma e da nossa restauração em Cristo Jesus, porque através dele, através do sangue dele, nós fomos curados, libertos e salvos. A palavra do Senhor em Isaías fala: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já não há mais condenação sobre nós quando nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, a comunidade terapêutica vive uma irmandade abençoadora. Aqui o texto de Tiago, ele está falando sobre a comunhão que há numa comunidade terapêutica, a comunidade do reino. É uma comunidade onde nós estamos juntos, nós não sofremos sozinhos, mas nós temos uns aos outros. Veja o verso que diz ali. Verso 16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aqui Tiago está falando de algo precioso que nós vivemos enquanto comunidade terapêutica. O corpo de Cristo, onde nós temos uns aos outros, onde nós não sofremos sozinhos, onde nós podemos compartilhar os nossos fardos uns aos outros. É interessante que eu fui pesquisar esse confessar uns aos outros, porque algumas pessoas podem entender como acontece na Igreja Católica, por exemplo, em que as pessoas vão lá e confessam para o padre os seus pecados. Aqui Tiago está falando com relação a culpas, se nós erramos com um irmão ou com uma irmã. Dentro da comunidade nós somos imperfeitos e muitas vezes erramos uns com os outros, e Tiago está falando justamente dessa koinonia, dessa comunhão que há através da comunidade redimida, salva, onde nós não estamos sozinhos, mas nós somos um corpo ligados uns aos outros, mas somos imperfeitos e por vezes nós erramos uns com os outros. É isso que Tiago está falando, dessa confissão nesse sentido de erro, de perdão, para que haja perdão em relação às nossas culpas, em relação aos nossos pecados, porque pecamos muitas vezes na falta com o outro. Isso acontece dentro da comunidade. Muitas vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas falam: mas pastor, a igreja não podia ser assim, a igreja não podia ser assado, não podia ter isso, não podia ter aquilo. Eu sempre digo: meu irmão, minha irmã, nós somos imperfeitos. E a igreja de Jesus é uma igreja de gente imperfeita, mas que olha para o Salvador, que é perfeito. E através dessa perfeição, desse amor de Cristo Jesus, é assim como Ele nos aceita, com as nossas falhas, com os nossos erros, nós devemos também nos relacionar assim uns aos outros, entendendo que o outro também é falho, o outro pode errar. É claro que devemos caminhar em santidade, a igreja deve cuidar e preservar a unidade. Mas por sermos diferentes uns dos outros, muitas vezes nós vamos discordar, muitas vezes nós vamos magoar uns aos outros. E muitas vezes nós encontramos pessoas que saem da igreja porque não compreendem
essa noção de amor, de amar uns aos outros, e acabam saindo por causa que fulano disse A, fulano disse B, fulano discordou de mim. A gente viveu um tempo aí de diversões políticas, e foi muito triste a gente ver e presenciar situações ao redor disso, igreja de várias várias igrejas no país, de rachas, de rupturas, e até mesmo dentro da família. E aqui a gente precisa entender que como comunidade terapêutica, nós precisamos entender que deve haver unidade em meio à diversidade. O Juninho, até seminarista Juninho, pregou um pouco sobre isso semana passada. Nós precisamos viver essa koinonia, estar acima dessas coisas. A nossa bandeira é Cristo. E ao falarmos que a nossa bandeira é Cristo, não deve haver separações no nosso meio, mas deve haver perdão, deve haver comunhão, deve haver restauração, para que realmente nós sejamos uma comunidade terapêutica. Tem uma igreja nossa no interior de São Paulo, em que eles colocaram uma placa bem grande na frente do templo, que está escrito assim: proibido pessoas perfeitas. Né? A comunidade terapêutica é essa, que tem gente doente, que tem gente que precisa sim de cura, de restauração. Foi por ela, foi pela igreja de Jesus, essa igreja feita de pessoas imperfeitas, que Jesus morreu. Mas para que a gente olhasse para ele e fôssemos curados e restaurados. Por isso que quando eu erro com um irmão, eu erro com uma irmã, eu peço perdão e a cura, a restauração daquele laço. Já não tem mágoa, a gente não deixa a raiz de amargura crescer no coração. E é isso que Tiago está falando aqui. Confessem uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Não só a confissão, mas a oração, ou seja, de ajuda mútua. Também selando aquele momento, mas também se comprometendo em oração. E aqui há um princípio, há um valor que eu quero resgatar para nós, comunidade do reino, é que quando alguém vier abrir o coração para você, guarde para você, se comprometa em oração, mas não saia passando o problema do outro para outras pessoas. Isso é muito feio, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Nos comprometamos uns com os outros de orar, e quem já não foi abençoado pela oração de um irmão, pela oração de um pastor, pela oração de um líder? E é tão lindo quando isso acontece na célula, onde nós nos reunimos ali e oramos uns aos outros. A comunidade terapêutica é isso, é irmandade, é koinonia, onde nós somos acolhidos, onde nós nos identificamos uns com os outros, nas nossas falhas, nas nossas vitórias, onde nós choramos com quem chora e nos alegramos com quem está alegre também. Nós precisamos viver e resgatar esse princípio da comunidade terapêutica, uma comunidade unida, uma comunidade onde ninguém caminha sozinho. Principalmente nesse momento de pandemia, você não está sozinho. Nós temos células na nossa igreja e as células têm se reunido virtualmente para orar, para nutrir a comunhão do corpo. E isso faz parte da nossa vida enquanto igreja de Cristo, isso nos fortalece. A comunidade terapêutica, ela vive, então, esse princípio. É interessante que Tiago cita aqui Elias, né? E justamente porque ele fala assim: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano, como nós, e no entanto ele orou insistentemente para que não caísse chuva. Não choveu durante 3 anos e meio, então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir colheitas. Esse texto aqui, essa citação de Tiago ao profeta Elias, vem para complementar o que ele estava falando, que a oração de um justo, a oração de alguém perdoado, justificado, tem poder e produz grandes resultados. E ele exemplifica com a citação de Elias, que diz aqui na minha versão, ele mesmo sendo humano como nós, no entanto, quando orou,
insistentemente para que não caísse chuva, não choveu, ou seja, Deus abriu os céus, Deus ouviu a oração, Deus ouve a oração de um justo, Deus ouve a oração daquele que se derrama diante de Deus, daquele que é justificado pelo perdão que há em Cristo Jesus. Essa oração é poderosa, principalmente quando nós oramos uns para os outros. Às vezes passamos por momentos de aflições que nós nem não conseguimos orar. Mas quando nós abrimos o nosso coração a um irmão, e por isso uma comunidade terapêutica que vive essa irmandade, ela é abençoadora. Ela abençoa uns aos outros. Nós temos pessoas que foram grandemente abençoadas por momentos de oração, por momentos que Deus falou através de um irmão, de uma irmã, através de uma palavra. Recentemente eu recebi um áudio lindo de um irmãozinho da nossa igreja, dizendo: pastor, aquela oração falou tanto comigo, aquela palavra falou tanto comigo. Isso não é mérito nosso, isso é mérito de Deus. Mas a gente pode desfrutar dessa irmandade que mesmo não presencialmente, fisicamente, nós sabemos que o poder do Senhor opera quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós desfrutamos dessa koinonia, quando nós desfrutamos dessa comunhão que nós temos em Cristo Jesus. A tradução de Eugene Peterson é muito linda quando ele fala no verso 16: façam disso uma prática comum, ou seja, de confessarem, de orarem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Que nós possamos viver a realidade dessa comunidade terapêutica da qual fazemos parte, onde a cura física, emocional e espiritual, através da fé, através da oração, a esse Deus vivo e verdadeiro, aonde nós não sofremos sozinhos, mas aonde nós participamos de um corpo vivo, que é a comunidade do reino, que é a igreja de Jesus, que somos eu e você, e fazemos parte desse corpo e estamos juntos na mesma fé, unidos em Cristo Senhor, o nosso Salvador. É lindo quando nós ouvimos testemunhos de irmãos e de irmãs que foram curados de dentro para fora, que foram restaurados. Essa é a comunidade do reino. Certa vez alguém falou assim: pastora, a igreja, ela parece um hospital. E ela é um hospital. Ela é para gente doente. Nós somos doentes da nossa alma, doentes do nosso corpo, e nós precisamos de Cristo. Jesus mesmo falou que ele não veio para os sãos, mas ele veio para aqueles que estão enfermos. Então, a comunidade do reino é uma comunidade terapêutica, onde há cura, onde há libertação, onde há restauração, onde há um povo que busca ser curado e restaurado por Jesus todos os dias da sua vida. Concluindo, palavras de Jesus em Mateus capítulo de número 11, verso 28 a 30, Jesus mesmo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado? Está triste? Ore. Está alegre? Cante louvores. Está carregando uma carga pesada demais? Compartilhe com algum irmão da comunidade terapêutica. Compartilhe os seus fardos. Entregue-se para Jesus e seja perdoado dos seus pecados. Seja liberto na sua alma. Seja curado de dentro para fora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Nele nós encontramos a cura que nós necessitamos. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Nessa hora agora nós vamos orar, nós vamos colocar de joelhos diante do Senhor, vamos apresentar a Ele as nossas súplicas diante do trono da graça.
crendo nessa palavra que fala que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Oremos ao nosso Deus, coloquemos-nos de joelhos, se você pode fazer isso, por favor, se coloque de joelhos na presença de Deus e vamos clamar. Oremos. Pai, Teu é o céu, Teu é terra e tudo que neles há. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Como é bom pertencermos ao corpo de Cristo, como é bom pertencermos a uma comunidade do reino que Te serve, ó Deus, uma comunidade real, uma comunidade onde há homens e mulheres que precisam da cura que vem do Senhor, ó Pai. A cura do físico, a cura espiritual, a cura emocional. Ó Pai, diante do Senhor nessa hora, nós abrimos o nosso coração. Se há alguém, ó Deus, que está triste nessa tarde, ó Pai, em nome de Jesus, derrama do céu a alegria, o conforto, o consolo, enxuga os olhos de toda a lágrima, Senhor. Há pessoas sofrendo, Deus, por todos os cantos, em muitas casas, e nós não sabemos, mas Tu sabes, Tu sondas, ó Pai, o coração de cada um. Ó Deus, envia o conforto, envia o consolo, anima esse meu irmão, essa minha irmã, ó Pai, que os céus se abram nessa hora, ó Pai, e essa pessoa receba a paz que excede todo entendimento, ó Pai. A paz que vem da alegria de crer em Deus, em um Deus vivo e verdadeiro que nos ouve, ó Pai. A Tua palavra é luz, a Tua palavra é cura, nos liberta. Ó Deus, se há alguém nessa tarde, ó Deus, que se sente preso, ó Deus, nos seus pecados, que não se sente perdoado, que nessa tarde haja perdão, ó Pai, porque o Senhor nos declarou perdoados naquela cruz, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, pelo Teu poder, quebra todas as algemas, todas as amarras que muitas vezes ficam na alma, no espírito e na mente, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar, ó Deus, dos nossos pecados, ó Pai, para nos dar vida eterna, para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Que essa vida não seja mais marcada, ó Deus, por passos, por pactos errados do passado, ó Pai, mas que essa vida seja marcada por uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, ó Pai. Levanta o abatido, levanta aquele que está prostrado nessa tarde, ó Pai. Pelo poder que há no Teu nome, nós declaramos vitória sobre esse meu irmão e essa minha irmã, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes não vivemos como uma comunidade terapêutica nos nossos relacionamentos, muitas vezes dentro da nossa casa, divisões, as rixas, ó Deus, por coisas tão banais e passageiras. Ó Pai, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos para esse momento que nós estamos vivendo, ó Pai. Em tudo o Senhor tem um propósito, em tudo o Senhor tem um sentido, ó Pai, de estarmos mais conectados com a nossa família. Ó Deus, que haja perdão no âmbito familiar, homem, mulher, pais e filhos, que haja perdão dentro da igreja do Senhor, ó Pai. Ó Deus, onde muitas vezes nós erramos uns com os outros, mas que haja reconciliação, que possamos viver essa dimensão da coinonia que temos em Ti, da comunhão que temos em Cristo Jesus, ó Pai. Cura o Teu povo, ó Deus, de dentro para fora, que sejamos conhecidos, ó Deus, como uma comunidade que vive o amor de Deus, em atos, em palavras, ó Pai, não só de palavras, mas realmente de vida na vida, de não sofrermos sozinhos, mas podemos contar uns com os outros, ó Pai, que aprendamos a viver em comunidade, ó Pai, que aprendamos a viver como filhos e filhas, como corpo de Cristo do Senhor, ó Pai, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Coloca nessa tarde, ó Pai, um cântico de louvor nos lábios desse meu irmão e dessa minha irmã. Ó Deus, vivemos dias tão difíceis que muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, ó Pai, mas que não haja, ó Deus, sentimento de murmuração, ó Pai, mas que haja sentimento de louvor, de glória, de honra. Estamos bem, estamos nas nossas casas, ó Pai, temos problemas diversos muitas vezes, mas, ó Deus, o Senhor tem nos preservado contra esse vírus, ó Pai, o Senhor tem preservado as nossas famílias, o Senhor tem preservado a nossa igreja, Pai, o Senhor tem, ó Pai, nos sustentado de tantas
várias maneiras, que os nossos olhos estejam fixos nisso, na tua bênção, na tua provisão e no teu cuidado, ó Pai. Ó Deus, enche nessa tarde, ó, os lábios desse meu irmão, os lábios dessa minha irmã de louvor. Se alguém, ó Deus, que está enfermo no físico, ó Pai, que receba cura agora, em nome de Jesus. Seja, Pai, através dos teus milagres imediatos, ou seja, através dos teus milagres, através da ciência, do remédio, ó Deus, porque tudo provém de Ti, ó Pai. Atua, ó Deus, através de médicos, de enfermeiros, ó Pai, levando a cura no físico, no corpo, e que eles engrandeçam o Teu nome, ó Pai, e digam, só o Senhor é Deus. Oramos, ó Deus, nessa tarde também, em especial, falando sobre cura, sobre enfermidade. Queremos orar, ó Pai, por aquelas pessoas que estão doentes, ó Deus, nos seus sentimentos, doentes, ó Deus, psicologicamente. Ó Pai, põe a Tua mão, sara, cura, ó Deus, e restaura pelo poder que há no Teu nome, ó Pai. Oramos pelos médicos, ó Deus, que têm enfrentado aí hospitais, que têm enfrentado, ó Deus, o coronavírus, estão em contato, ó Deus, nesses locais de riscos, enfermeiros, aqueles que atendem, ó Pai, muitas vezes secretárias, secretários, ó Deus, pessoas da limpeza de hospitais, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, protege os Teus filhos, protege as Tuas filhas, ó Pai. Ó Deus, oramos e clamamos pela intervenção do Senhor e o cuidado do Senhor sobre esses profissionais, ó Deus, que têm saído todos os dias, ó Deus, enfrentando, ó Deus, esse vírus de frente, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja livrando e os protegendo, ó Pai. Clamamos, continuamos, ó Deus, clamando a Ti por uma jornada feliz nesse ano, ó Pai, que os nossos olhos estão postos no Senhor e Tu és a nossa esperança, Pai. Ó Deus, salva-nos, ó Deus, desse vírus, ó Pai. Extirpa esse mal, ó Deus, do nosso mundo, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que essas vacinas, esses remédios, ó Deus, venham, ó Deus, num tempo recorde para louvar e para engrandecer o Teu nome. Nós cremos, porque a Tua palavra fala, ó Deus, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo o louvor. Seja com cada irmão nessa tarde, cada irmã, cada casa, cada família, ó Pai, visita pelo poder do Teu Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos e irmãs, pela sua presença. Que Deus os abençoe nessa tarde. Nos encontramos no próximo domingo, às 10h30 da manhã, no nosso culto online. Agradecemos todos os irmãos. Compartilhe essa palavra com alguém, essa oração com alguém. Seja uma comunidade que abençoa na irmandade, na palavra que vem do trono da graça. Recebam a bênção. Que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Tchau. Agenda semanal online Primeira e Pique. De segunda a sábado, live de casa em casa ao meio-dia na nossa página do Facebook. Todas as segundas-feiras, live de Casa em Casa Kids às 11h30 na nossa página do Facebook. Todas as terças-feiras, jejum e oração por uma jornada feliz. A entrega do jejum acontece no culto Encontro com a Vida, todas as terças-feiras, às 15 horas, no nosso canal do YouTube. A Celebra de Jovens está acontecendo todas as terças-feiras, às 19 horas, no Instagram e Facebook do Café e Pique. Todos os domingos, culto de celebração da manhã, às 10h30, no nosso canal do YouTube. Estamos esperando por você!